pessoal, mais um ManzaCast para vocês. Queria falar que o nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção, engenharia, trazer lojistas, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Também quem quiser produzir um podcast pode falar com a gente, que a gente tem um estúdio lindo aqui no Jardim Aquários. E aí você vai poder ter o seu podcast. Agradecer os patrocinadores Polo Vale Decor e Obratec Projetos. Bom, hoje eu estou aqui com um convidado queridíssimo, uma pessoa muito agradável, bom papo, amigo, e também ele que me trouxe até o Aconvapcast, Nicolas Marcondes de César. E ainda tem, peraí, deixa eu buscar aqui. É o Nicolas Smecelato. Diferente esse nome do meio aí, esse eu não... Smecelato. É verdade, Lúcio. Queria primeiro te agradecer demais pelo convite. Para mim é uma super honra estar hoje aqui no ManzaCast. Você sabe, eu acompanho desde o comecinho. ManzaCast e o Aconvapcast E o também, Aconvapcast né? também, né? Que pra Porque a gente vai gente... exibir nos dois canais aí esse podcast, Perfeito. A beleza? Aconvapcast, que é uma criação nossa, uma parceria, que eu tenho um orgulho enorme, então muito feliz da gente estar pegando tração, como você falou, acho que assim, Sim. trazer o nosso associado, e Uhum. dentro do Manza também, acompanho desde o comecinho, sou um fã declarado aí do canal, e para mim é uma Obrigado. super honra estar aqui com Que vocês bom, hoje. cara. Show de bola. Bom, vamos contar um pouco aí então, para todo mundo conhecer, a história do Nicolas, né, que está ligado a Marcondes César Engenharia, né, que é da família, tal. Você é um dos filhos aí, né, filho do Isso aí. Fred, que é um dos fundadores aí da Marcondes César. Perfeito. Conta pra gente aí quem é o Nicolas, um pouco da história do Nicolas. Legal, Lúcio. Bom, eu tenho 27 anos, sou joseense, sou engenheiro civil, nascido e criado aqui em São José, sou apaixonado por essa cidade, Uhum. sou, né, um dos sucessores aí da Marcondes César, já de uma segunda geração. Eu sempre brinco, assim, a Marcondes César acabou de completar 42 anos e dá para ver na minha cara que eu não tenho 50, né? Então eu Aham, sou, obviamente, um dos fundadores, aham, estou aqui fazendo parte dessa sucessão familiar. É, como falei, nascido e criado em São José, fiquei aqui até os meus 17 anos, depois fui morar no Rio de Janeiro por uma aventura no bom sentido, assim, não tenho família no Rio, na época não tinha aham. amigos no Rio, fui realmente com a cara e com a coragem, com a vontade de aprender, de me desenvolver, para um dia, né, conseguir conhecimento suficiente para poder voltar e fazer a minha carreira e se tudo correr bem, ter aí outros 40 anos de sucesso na Marcondes César, que é o que a gente ambiciona, é o que a gente espera, e tô aqui nesse caminho, né? Todo Beleza. dia batalhando por isso. O seu pai é civil também? Não, meu pai é administrador de empresas Aham, e o Zé Antônio, meu tio, é arquiteto. aham. Eu acho que da linha sucessória aí eu sou o primeiro engenheiro civil. É, Temos também, a gente deve ter mais um muito em breve, que é o meu primo, o Enzo. Ele é filho do José e ele também é engenheiro civil. A segunda geração é de engenheiros civis, a primeira não sim. era. Mas assim, você, quando era pequeno ali, viu o pai fazendo, né, construindo prédios, tal, Hum, tudo. Daí veio a vontade de ser engenheiro ou você já imaginava, não, vou ter que tocar o negócio de um dia, um negócio da família aqui, por perfeito. isso eu vou seguir esse caminho da engenharia. Uhum. Como é que foi É, essa decisão aí? a história é bacana, assim, Lúcio, porque a gente, acho que quem nasce numa família empresária, Sim, desde o berço você está vivendo aquela empresa, né? Então, com assim, desde certeza. quando eu nem entendia o que era, Tá até no nome, né? tá no nome, assim, ainda mais no nosso caso, assim, tá no nome. Então eu cresci, Sim. você sei lá, da Marcondes César, não tinha como, Uhum. nunca deu para fugir disso, assim, no Aham. bom sentido, né? Então sempre vivi, desde criança, frequentava o escritório, assim, eventos de entrega de prédios, eu sempre ia. Então, assim, eu sempre vivia Marcondes César desde muito pequeno, até quando eu não entendia, assim, quando eu era pequeno, eu lembro eu via meu pai, né, meu pai sempre trabalhou de terno e gravata, e eu Sim, falava, cara, um dia eu quero trabalhar de terno e gravata. Hoje em dia eu não trabalho, assim, muito eu legal. já mudei o meu estilo, mas assim, Até o é, dia que a gente foi na House lá, o rapaz falou: exato, imagina um avatar do Fred, é isso aí, aquele bonequinho com um terninho. é a cara dele. Barato. E eu, assim, desde pequeno tinha essa imagem, assim, tipo, um dia eu quero estar trabalhando lá, um dia eu quero ser assim, porque a gente tem Uhum. a referência, né, dos nossos pais e tudo mais. Mas a questão da engenharia civil, na verdade, foi o seguinte, eu
né, fiz o meu colégio aqui em São José, sempre gostei de exatas, eu sabia, eu tinha essa cabeça mais, sempre tive essa cabeça mais analítica, assim, nunca pensei muito em fazer outra área que não fosse ligada a exatas, mas no começo, até, essa história é engraçada, eu queria fazer física. Essa história é boa porque eu Ó, adorava física na escola. E aí um dia, eu lembro até hoje, eu cheguei na sala de e casa, tava física meu é pai, aquela coisa né, aquela coisa enjoada, né? Aquela super, coisa para quem né, é bom mesmo super direcionada em ali. cálculo. E eu cheguei pro meu pai, tava na sala, eu falei, pai, tava assistindo uma TV à noite, assim, eu falei, pai, tô com uma ideia. Isso eu tava acho que no segundo ano no colegial. Eu falei, quero fazer física. Eu lembro até hoje, ele virou pra mim e falou assim, pô, filho, mas como é que você vai viver de física? Não, pai, vou dar aula, vou, sei lá, vou pesquisar, vou ficar no É. laboratório, vou aprender umas coisas, não sei lá, nem pensei Uhum. nisso, vou fazer o que eu gosto. E meu pai, assim, a minha família nunca, apesar da gente ter a empresa, a gente nunca teve esse direcionamento. Assim, nunca foi uma coisa, olha, você precisa trabalhar na empresa. Que eu acho que é Entendi. uma postura Legal. acertada deles, porque eles queriam que só trabalhasse na empresa quem realmente quisesse trabalhar, porque eu acho que é até melhor para o trabalho, né? Você Com forçar alguém a estar certeza. onde não quer estar, o negócio não vai para frente. Então, eu procurei ele, falou, quero fazer física. Ele falou, cara, física não. Ele falou assim, física eu não tô de Não acordo. recomendo. Faz engenharia. Ele falou, você quer fazer física? Faz engenharia, tem física também, é Sim. legal, Ou tal, você vai estudar mais ou menos a mesma coisa ali, de alguma maneira. Eu falei, tá, mas qual engenharia, né? Porque tem tantas. Ele falou, não, aí você que sabe. Pode uhum. fazer o que você quiser, eu te apoio. Mecânica, elétrica, civil, química, sei lá, você que sabe. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, beleza, assim, eu quando era criança sempre gostei muito de desenhar. Uhum. Desenhar, né, enfim, papel sulfite, aquela folha vegetal. Minha mãe é arquiteta, então acho que eu peguei um pouco disso dela, minha família toda é da construção, né? Uhum. E aí eu falei, cara, se não vai ser física, vai ser engenharia civil então, porque é o Sua mãe que trabalha na área ou minha não? mãe trabalhou muito tempo na própria Marcondes César, trabalhou Entendi. aí aproximadamente uns 30 anos na construtora e Legal. depois ela se aposentou. Então hoje minha mãe é Uhum. aposentada, mas ela foi arquiteta da Marcondes César. Vários dos projetos que a gente fez aí no passado foi ela quem fez. E então eu peguei um pouco disso, assim, eu via meu Ah, pai nesse lado mais empresarial, a minha mãe arquiteta da construtora e eu acabei puxando um pouquinho de cada um. Então quando eu fui tomar minha decisão profissional, uhum. foi muito porque eu sabia que então seria engenharia. A escolha da engenharia civil foi muito porque, na verdade, eu não sabia qual engenharia seguir, e falei, bom, acho que a civil é a mais óbvia para mim. Foi Uhum. nesse sentido. É que na verdade você está vivendo ali, né? A construção civil dentro de casa. Imagina o seu tio conversando com seu pai, seu pai conversando com sua mãe. Cara, aí isso acaba incorporando, não tem jeito, Totalmente. entendeu? Então é que tipo assim, que nem o filho de médico que vai ser médico. Meu Hum. pai era engenheiro. Pois é. Então eu tenho mais um caso aqui, né? Meu pai era engenheiro, acabei trabalhando com ele e virei engenheiro também, né? Sim, Então é a continuação aí de uma natural. história natural, legal. Isso aí. E aí você foi estudar no Rio de Janeiro, Fui, Lúcio. Aí, na verdade, assim, Politécnica do Rio eu, aqui. como vários garotos, assim, quando eu fui prestar vestibular, falei, meu pai, ele olhou para mim e falou, pô, filho, se você passar numa faculdade pública, eu te dou um carro. Eu falei, puta, beleza. Ele queria me estimular aí, né? Aham, Olhando hoje, claro, fazia sentido para ele, né? Se com eu ia pagar certeza. uma mensalidade, ele falou, pô, passa na faculdade pública. E eu queria, assim, Uhum, eu sempre fui um pouco estudioso no colégio, gostava de estudar, sempre tive interesse. Eu falei, poxa, eu quero fazer uma faculdade pública. uhum, E só que eu tinha uma premissa. Eu queria morar numa cidade da qual, porque eu sempre tive essa ambição de um dia voltar para trabalhar na Marcondes César. Isso já era uma coisa clara para mim, porque aham, também sempre fui apaixonado por São José, eu via meu futuro aqui, sempre. Então eu falei, poxa, eu quero ir para um lugar que quando eu voltar para São José dos Campos, eu tenha a impressão de que São José dos Campos é, entre aspas, pequena. Então, lá, poxa, eu tinha na época muitos amigos que estavam indo, por exemplo, uma para capital, Itajubá, né? sul de Minas, que é uma cidade que muita gente vai, tem a Federal Itajubá, Sim. excelente faculdade e tudo mais. Por exemplo, se eu for para Itajubá, quando eu voltar para São José, sei lá, é 5 vezes maior que Itajubá, então eu vou chegar para São José, eu vou talvez me assustar com São José, sabe? Aham, Né, na época, acho que Itajubá não tinha nem McDonald's. Falei, pô, vou voltar para cá e vou ficar feliz de ter McDonald's aqui. Então eu falei, pô, não é isso que eu quero. Eu quero uma cidade maior do que São José, para uhum, viver coisas diferentes, para abrir a cabeça, para ver coisas maiores, eventualmente mais grandiosas e tudo mais, e depois voltar para São José com uma cabeça de, poxa, São José, entre aspas, pequeno, tem muita coisa para fazer, trazer ideias novas e tudo mais. uhum, Então, na minha cabeça, assim, eu queria morar numa capital. Podia legal. ser Rio de Janeiro, podia ser São Paulo, podia ser Belo Horizonte, enfim, eu estava bem com a cabeça bastante aberta. E acabei aprovando lá na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, em Engenharia Civil, isso já no meu primeiro vestibular, estava com 17 anos. E não tinha amigo no Rio, não tinha família no Rio, não conhecia ninguém. Eu fui e falei, putz, vou
6 da manhã eu vou estar Integral? surfando na praia. Eu não tinha a menor ideia do que era o Rio de Janeiro, assim, Aham. totalmente. Integral, período integral. E fui pro Rio. Você tá surfando na Não, praia é eu tinha nada. essa ideia. Eu falei, Ó, pô, puta eu vou ralo, né, velho? estudar, eu vou Federal? surfar, eu vou Nossa! viver a vida, né? Aham, E quando eu cheguei lá, não era nada disso, assim, era só, pra você ter uma ideia, a imagino. UFRJ, ela fica na Ilha do Fundão, que é a zona norte do Rio. Você pega ali a linha vermelha, e assim, caótico, de frente pro Complexo da Maré, aquele cenário punk, assim, como eu tinha 17 anos, não tinha carro. Então, Uhum. o sonho do, pô, vou te dar um carro quando você passar, Foi acabou, só no foi para próximo ano. depois, foi para depois. E aí eu só fiquei com o ônus, né? Aham. Brincadeira à parte. Mas aí fui pro Rio, pegava o ônibus para ir para a faculdade, 1h30 de ônibus lá, cara, uma lata de sardinha, porque era a única linha que Nossa. levava da Zona Sul ali para a Ilha do Fundão. E, enfim, aí fui morar no Rio, adorei morar no Rio. Uhum. A UFRJ é uma faculdade, apesar de todas as dificuldades de qualquer universidade pública, é uma universidade maravilhosa, abre muitas portas. Uhum. E para mim foi uma super experiência, porque aí Legal. realmente eu adquiri essa visão que eu queria de uma cidade maior, para depois se tornar para São José. Legal. Eu vi aqui que você participou de ligas de investimentos lá durante a faculdade ainda. Essa história, na verdade, ela nasceu da seguinte questão. Como eu antes não tinha certeza de qual engenharia eu queria fazer, eu Aham. fui fazer civil meio, né, assim, para conhecer. Uhum. E aí, lá para o meio da faculdade, em torno ali do meu terceiro ano, foi quando eu comecei a ligar os pontos e falar que talvez eu não era tão apaixonado por obra. E como é que Uhum. eu comecei a descobrir nessas questões? Assim, a gente fazia muita. Na época que eu estava lá no Rio, estava tendo muita obra ali no Porto Maravilha, aquela revitalização toda, né, perto do porto ali e tudo mais. E a gente fazia muita visita técnica. Sim. E eu ia nas visitas e eu tinha colegas assim que olhavam aquelas estruturas, que falavam, pô, que solução maravilhosa que deram aqui, olha o que esse arquiteto fez, olha essa engenharia muito, né, diferenciada. Uhum. E eu olhava assim, pô, legal, é bacana, mas tô Sim. tão encantado quanto vocês estão. E eu comecei a suspeitar. Quando chegou no final desse ano, eu cheguei pro meu pai aqui em São José, eu ainda não estagiava, eu falei, pô, pai, será que não daria para eu fazer algum estágio de férias aí para poder ver se é isso que eu gosto? Uhum. Porque eu falei, pô, não quero me comprometer com estágio formal, porque daqui a pouco eu não gosto, quero ver se é isso mesmo, né? Eu falei, tá bom, só que eu falei para ele, eu não quero que seja na Marcondes César, porque tem aquela coisa de, filho do Da família. dono, vai ficar Sim. tudo mais Fica fácil, chato, né? ninguém vai te passar tarefa nenhuma, você vai ficar lá encostado. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu Aham. quero para um lugar que as pessoas não saibam quem eu sou, né? Para não ser uma troca de favores. Naturalmente, assim, acho que na época ele falou com o Marco Vituso, falou com o pessoal da Aham. MZ3, e aí eles toparam me deixar ali 3 meses em algumas obras que eles estavam aqui em São José. Primeiro no Granville, que foi um empreendimento aqui no No Aquários, Aquários. e depois no Eco Tower, que é um office ali na Nelson Dávila. Eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio em cada. Sim. Fiquei com o Felipe Manzano, lá na MZ3, e o meu chefe direto era o Fernando Beraldo, assim, chefe, né, Legal. entre aspas, assim, mas ele era o engenheiro responsável pela obra aqui no Granville. E foi uma experiência riquíssima, assim, para mim, de Uhum. conhecer a MZ3, foi fantástico. Eu até hoje guardo a Polo que eu ganhei da MZ3, assim, para mim é uma super Aham. recordação, tem lá no meu armário em casa, e foi fantástico. Mas, é, tirando a parte do aprendizado, de conhecer uma empresa diferente e tudo mais, essa questão que eu comentei de esperar que as pessoas não me conhecessem, teve até uma passagem que foi engraçada, até falando de Aconvap aqui um pouquinho Uhum. também. Eu ali, na época, fui alocado junto com os outros estagiários. E, e aí fui conhecendo a turma, só que eu me apresentava só como Nicolas. A turma Aham. não falava Não que era pode falar o Marcondes César, sobrenome, eu sou o senão todo Nicolas. mundo já ia No descobrir, máximo, eu né? falo Nicolas Mercelato. Aham. Eu escondi o Marcondes César. E aí eu fui pegando proximidade com alguns estagiários ali, e teve um dia que foi curioso que um deles foi para um evento na Convap. Aham. Não sei como, enfim, se foi um plenário, um evento tal, que eu não fui. No dia seguinte, a gente conversando de manhã, eu lembro desse estagiário, o nome dele era Tobias. Eu falei, pô, Nicolas, cara, ontem fui no evento da Convap, Associação lá dos Construtores, e tinha um cara falando lá que era fantástico, o cara falando de mercado e tal. Eu falei, pô, que legal, quem que era a pessoa, né, para eu pesquisar depois? Pô, um tal de Frederico Marcondes César. Aí, aí eu falei, nossa, acho que eu já ouvi falar desse cara. Ah, Foi o nome, já ouvi o falar. nome do mestre. Desde pequenininho. Então, legal, é. E eu não falei, eu juro pra Não você, eu falou? não falei. Eu falei, Ah, cara, eu vou guardar, porque guardou senão eu ali, vou né? me entregar. Aham. E eu não falei. E depois contei pro meu pai, falei, cara, você não acredita o que aconteceu e tudo mais. Sim. E aí eu dei essa escondida ali na Aham. época. Mas assim, foi uma experiência super bacana, mas o Uhum. lado, assim, a maior ponto que eu tirei pra minha carreira ali foi perceber que eu não era o cara de canteiro de obra. Assim, isso foi Entendi. uma coisa que eu percebi muito forte. Ah,
Não, assim, pela atividade em si, mas eu falei, poxa, não sei se é isso que eu tô apaixonado mesmo, assim, acho que eu Uhum, quero fazer alguma coisa mais, enfim, mais no escritório, alguma coisa mais administrativa, e na época eu fiquei um pouquinho ah, confuso, assim, do que seguir com a minha carreira, para que lado eu queria ir, porque, afinal, eu estava fazendo engenharia civil, uhum. né, numa época que a construção civil também não estava muito bacana, porque isso era meados ali de 2014, 15, então, Nossa, ainda mais no Rio de Janeiro, porque você tinha lá rapaz, Odebrecht, Lava Jato, OAS, Andrade ali Gutierrez, a foi turma bravo, hein? toda 14. toda quebrando, o pessoal mal ali, É, não tinha vaga. E eu falei, poxa, eu vou correr da engenharia civil. No primeiro momento foi isso. sim, E aí você comentou da Liga de Investimentos, porque isso. quando eu fiquei nesse impasse, eu falei, poxa, o que que a engenharia me possibilita fazer, né? Felizmente, o leque para o engenheiro no mercado de trabalho ele acaba sendo bastante mais amplo do que para outras Sim, profissões. bem amplo. Então, eu comecei a pensar em duas possibilidades. Ou consultoria, que na época estava muito forte, aquelas grandes consultorias estratégicas, Bain, BCG, McKinsey, ou o mercado financeiro. E aí eu fui estudar um pouquinho de cada um. E aí, para aprender sobre o mercado financeiro, eu entrei para a Liga de Investimentos da FRJ, que é um grupo de alunos, é um grupo de trabalho, onde você, enfim, Bacana, vai desenvolvendo vai ali desenvolvendo, vai aprendendo, tem mercado muito financeiro, contato, investimentos, esse contato com tipo de coisa. gestoras, com bancos. Eu atuava numa parte lá mais de eventos, então cheguei a promover palestras lá, levamos Nubank, levamos o próprio BTG Pactual, levamos a Bahia Asset, que era uma gestora bastante conhecida lá no Rio na época, e chegamos a levar assim, um grande caso lá, até deu um pouquinho de problema na época. Isso foi 2018, 2017, se não me engano, quando o João Amoedo estava começando a sair como presidenciável pelo Novo. Uhum. E a gente conseguiu levar o João Amoedo para o FRJ. O que a gente tomou de xingo não está Hum, escrito, assim, porque o João, na época, tinha algumas declarações que era contra a universidade pública e tal, e a gente levou o João no FRJ. Então, assim, nosso palco Facebook, né? mesmo. Nossa senhora, vocês não merecem estar aqui na faculdade, vocês Sim. são É, detratores. política E aí, complicado. mas a gente, pô, gente, mas é uma Em oportunidade. Se federal, assim, quiser o vir, outra negócio pessoa é pode vir e tal. clima é quente, né? Mas lá, assim, acho que a gente era um núcleozinho que pensava um pouquinho diferente lá dentro. Legal, E aí acabei entrando na Liga de Investimentos, foi um aprendizado bem bacana para conhecer sobre o mercado financeiro nesse momento da carreira. legal. E aí você acabou entrando por esse caminho aí do Foi, financeiro, né? Eu vi que foi. você trabalhou em bancos, tal, tudo. Como é que foi essa Foi, Lúcio. construção aí? Depois que eu, assim, dentro da liga, eu comecei a ter contato com essas empresas, com os bancos e tudo mais. Num primeiro momento, me surgiu uma oportunidade no Itaú, Itaú Unibanco, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio, e fui trabalhar. Não era ainda uma área de mercado financeiro Durante a especificamente, faculdade ou depois de durante a formado? faculdade, como estagiário. Legal. Trabalhava numa área de suprimentos lá, era supply chain, né, fornecimento de material para agências. Na época o Itaú tinha em torno de 4.500 agências e a gente tinha a base Rio de Janeiro e a base São Paulo. Era mais ou menos meio a meio, então a gente cuidava de mais ou menos 2.200 agências ali, fornecimento de material, sabe esses casos Uhum. assim de que explodiram uma agência em Manaus, era a gente que ia lá fornecer material, fazia todos Da construção civil mesmo. as ocorrências da construção civil mesmo, era uma parte já mais civil, mesmo que dentro do banco. Uhum. Eu já fiz laudo de agência implodida, Então, explodida. era exatamente isso. A gente É, fazia os bem feio, laudos, né? Destrói tudo. acionava mantenedoras, todo mundo para poder, porque assim, a agência parada é dinheiro perdido para o banco, né? Então a gente tinha que Aham, estar o mais rápido possível retomando a atividade. legal. E aí do Itaú, né? Eu estava lá no Itaú, até que, até por conta dos meus contatos lá pela Liga, eu recebi uma proposta para ir para o BTG Pactual. Uhum. Eu queria, na época, No trabalhar Rio mesmo. no Rio mesmo. Queria trabalhar realmente com o mercado financeiro, mercado de capitais. No Itaú, apesar E de ser aí um você banco, gostou ali, falou, pô, isso aqui é uma gostei. coisa que. Eu gostei, assim. Para mim, no primeiro momento foi um choque, porque o Itaú, apesar de ser um banco, ele tem uma cultura muito humana, Aham, sabe? Assim, o escritório, acho que é o maior reflexo. O escritório é todo colorido, todo bonito, tem puff, você tem salas, enfim, ali, aquário, você pode levantar com seu notebook e trabalhar em outro lugar. Quando eu cheguei no BTG, tudo cinza, aquela baia todo mundo, aquela cultura trabalhar 14 horas por dia, que o pessoal tinha um dos valores do BTG, era o hard work, né? Então, assim, pô, sim. tem que trabalhar para fazer por merecer, e enfim, acho que Uhum. era uma cultura que obviamente funcionava, mas para quem saiu do Itaú para ir para o BTG, no primeiro momento foi um choque, entre aspas, assim. Mas também foi muito bacana para o aprendizado, assim, no BTG, eu acho que além propriamente do mercado, de conhecer o mercado financeiro em si, os produtos e tudo mais, o maior aprendizado que eu tive foi com relação às pessoas, assim, pessoas extremamente capacitadas, um banco com uma cultura
que realmente dá certo, assim, de trabalho duro, de você se dedicar. Pô, Uhum. eu trabalhava ali, entrava às 9, saía às vezes 9 da noite, 10 da Você noite, se formou no banco, trabalhando no formei banco. no banco. Me formei no E banco. aí, depois que se formou, continuou um pouco a carreira ali, Continuei trabalhando no BTG, lá no Rio? lá no Rio também. Trabalhei ali mais 2 anos no BTG, Uhum. até que chegou um momento, isso foi há 3 anos atrás, no início de 2020, eu cheguei pro meu chefe e falei, ó, cara, eu tô aqui no Rio, eu vinha todo final de semana para São José, porque sempre tive minha família aqui, meus Sim. grandes amigos, a Luísa, que é minha noiva hoje, na época era minha namorada, estava aqui em São José, então eu vinha para Sim. ver ela, e eu falava, pô, cara, essa vida não dá, assim, porque eu tô trabalhando Nossa. 14 horas por dia, sexta-feira eu Longinho, pego o né? carro 9 da noite, chego em São José meia-noite e meia, 1 da manhã, durmo. Passo o sábado, Domingo tem domingo, que depois do voltar. almoço, eu já tô voltando. Então, assim, era uma vida muito corrida. Eu cheguei meu chefe, falei, cara, olha, para mim já não tá mais fazendo tanto sentido Pesado morar também, no né? Rio, Pesado. mas eu gosto do banco. Aham. Adoro trabalhar no mercado, gosto do banco, gosto das pessoas, quero continuar aqui. Mas eu queria ir para São Paulo. E na época eu já estava fazendo alguns trabalhos, eventualmente eu vinha para São Paulo para trabalhar ali no BTG, fica ali na Faria Lima. Então eu trabalhava lá no BTG já, algumas vezes, né? Uhum. E aí ele falou, não, Nicolas, legal, assim, concordo contigo, eu sei que você tem a sua vida lá em São Paulo, a gente já estava há um tempo trabalhando juntos, sempre foi muito meu parceiro. Ele falou, pô, Nicolas, beleza, vamos fazer um jeito para você ir. E aí começaram algumas conversas para eu fazer um movimento lateral para ir para São Paulo, e no meio dessas conversas eu comecei a me questionar se não faria sentido, já que era um momento de transição na minha carreira, talvez seja uma janela de oportunidade para voltar para São José de fato, para trabalhar na Ok. Marcondes César. Né? A gente já fazemos, aliás, um trabalho de sucessão familiar há bastante tempo. E na época eu lembro que eu chamei meu pai, falei, ó, pai, eu tô pensando nisso, mas eu só quero ir para Marcondes César se fizer sentido para você. Eu não quero ir por ir. E Uhum. ficar lá, pô, vem aqui, você fica, faz qualquer coisa. Eu falei, não, tem vaga, você está precisando de alguém, né? Assim, eu vou ajudar, eu vou de fato contribuir para a empresa se eu vier agora, ou não, deixa para frente, porque eu também estou feliz lá. Assim, Uhum. não preciso vir, mas Não forçou. se for útil para a empresa, porque eu falava, pô, se a minha ideia é ficar no banco para ir depois para o Marcondes César, por que não ir agora? Eu Aham. me sentia maduro, me sentia capaz e tudo mais. Aí ele falou, não, E Nicolas, já eu tinha acho. feito um voo solo também, né? Já Que tinha você feito voo falou solo. que é, É, pô, a importância de fazer um voo solo, né? Então, não crescer ali, trabalhar só na empresa da família. não Então queria você ficar foi refém lá, disso, né, Lúcio? Porque também sucessão familiar é um tema. Às vezes tem muita empresa que a sucessão é espinhosa. Então, eu falava, pô, se eu chegar na Marcondes complicado. César, e se eu não gostar? Porque eu Aham. já tinha esse viés de, poxa, eu não sei se eu amo obra. Aham. Então eu falei, pô, se eu chegar lá e não gostar, como é que eu faço? Só que aí, com essa bagagem que eu tinha até então, eu falava, poxa, tudo bem, porque se eu chegar numa coisa, ficar 6 meses, 1 ano lá e não gostar, eu bato na porta do banco, outras empresas, outras Sim, gestoras e tal, e eu de alguma maneira, me garanto para poder voltar para o mercado, sabe? sim. Então isso me deu. Se tivesse só no familiar ali, não, Não, não aí tinha eu como não tinha para fazer onde isso, ir, né? você não tinha experiência e tudo mais. Aham. Então, isso me deu tranquilidade para Uhum. poder fazer esse movimento. Juntou com isso a possibilidade, né? Meu pai ter aberto essas portas. Mas eu falei para ele, eu falei, olha, legal que você precisa de alguém, mas eu não sei se eu tinha cabeça muito de CLT ali, mas eu falei para ele, pô, pai, então beleza. Você quer que eu venha? Eu gostaria de ir, mas então vamos marcar uma reunião, você com os meus outros tios, e eu quero falar um pouco do que eu sei fazer e apresentar meu S- currículo, como se fosse uma entrevista de emprego, assim, Bacana. foi uma coisa Muito meio, legal, meio muito doida, legal. assim, porque eu falei, pô, vamos E você é lá. um cara que fala muito bem, cara. Então, devia ter uma clareza ali na tua cabeça que aí você falando tudo isso, todo mundo pôde enxergar Sim. ali como você poderia se encaixar na empresa. É exatamente isso, Entendeu? assim, eu falei, poxa, eu quero dizer o que eu sei fazer Aham. e quero ouvir deles se tem alguma coisa com a experiência que eu tenho, com os conhecimentos que eu tenho, que eu possa acrescentar. Uhum. Se eles entenderem que faz sentido me contratar, eu venho. Fala, não, Lucas, putz, cara, mas isso aí não faz tanto sentido agora. Você vai fazer tal outra coisa. E eu não quiser fazer essa tal outra coisa, aí eu prefiro ficar lá. Tô bem Uhum. lá e tudo mais. Mas infelizmente tudo correu bem, né? Conversei com meu pai, meus tios, tá? Falaram, não, Lucas, tá bacana, pode vir e vamos em frente. E Uhum. aí eu vim para Marcondes César, pedi o desligamento do banco em fevereiro de 20 e comecei a trabalhar na Marcondes César em março de 20, né? Para poder, enfim, começar essa trajetória aqui na consultora. Legal. Agora, eu assisti uma palestra fantástica, né, que o Nicolas trouxe lá para a Convap, que é do Armando Lorenzo, né? Isso. Ele é um PhD, É, trabalha com essa parte de sucessão patrimonial, né? perfeito. E na palestra lá ele comentou, né, que ele estava um dia palestrando em algum lugar e o Fred viu aquela palestra
há muitos anos atrás, né? E ele levou esse Armando Lorenzo para dentro da família Marcondes César. Cara, fala um pouco disso que eu achei impressionante essa palestra, eu achei visionário, né? O Fred ter feito isso lá atrás e acho por isso o sucesso aí nessa sucessão, né? Que tem primos, tios, né? Parentes ali, que é um pouco complexo, né? Pode ser, como se disse, espinhoso, né? E foi uma coisa bem legal. Conta esse trabalho do Armando pra gente. Bacana. O professor Armando, ele tá realmente sendo uma pessoa extremamente gabaritada no tema sucessão familiar. Ele é PhD mesmo, deu aula em USP, GV, enfim, várias universidades e empresas também, fez vários trabalhos de sucessão familiar, tem um currículo bastante extenso. E realmente, meu pai conheceu ele um tempo atrás, isso deve ter alguma coisa em torno de 15 anos atrás, conheceu o professor Armando, levou ele para conhecer meus tios na época, apresentou o trabalho dele, e eles tiveram essa visão, assim, essa maturidade de entender que talvez fosse o momento de começar a pensar na sucessão. Isso a gente está falando de realmente 15 anos atrás. Então, Sim, há 15 anos atrás você era criança, né? eu tinha 12 para 13 anos, eu era criança. Então, assim, eu brinco que no começo, nas primeiras reuniões, éramos eu e meus primos e o Armando, eu falo assim, era meio que um psicólogo profissional, era aquela coisa assim, pô, o que você quer ser quando crescer? Uhum. Pô, eu tinha, meu primo mais novo estava com 9 anos de idade. Aquela coisa, quero ser piloto de Fórmula 1, tem nada a ver com Aham. coisas. Ninguém. Eu nem sabia que eu queria ser engenheiro civil. Então, assim, era muito. Mas eu entendo hoje que era muito para começar a amadurecer Sim. quem tem vontade de trabalhar na empresa, quem não tem, entender que está tudo bem não trabalhar na empresa, até porque para a empresa é Aham. mais bacana que venha realmente quem quer se dedicar, contribuir, porque, enfim, né, para a empresa faz Resolver sentido você ter. conflito também, Resolver né? conflitos, né? Dentro de Porque uma assim, família ali, você uma tem, sucessão, pode você ser tem que aos normal isso poucos, acontecer. totalmente, aos poucos você tem que ir profissionalizando essa gestão, Sim, mesmo com sucessores, assim, porque o sucessor para chegar, como a gente falou, assim, ele tem que estar preparado, ele tem que estar gabaritado. com Então, certeza. a gente começou a fazer um trabalho de definir critérios para que os sucessores chegassem. Entendi. Porque uma coisa que o professor Armando fala muito é a sucessão ela não pode ser um evento, ela tem que ser um processo. E tem Uhum. muita empresa onde, infelizmente, a sucessão é um evento. Assim, o Uhum. fundador, um belo dia, acontece alguma coisa, morre, Ah, enche o saco, briga com o filho, chega ao chega ao fim fim, e o filho não consegue levar aquilo à e o frente. filho, aquilo cai no colo, o filho não sabe o que a empresa faz direito, o que é uma empresa, quem são as pessoas que trabalham naquela empresa, como é que funciona o mercado onde ela atua. Então, assim, cai uma bomba no colo de um sucessor que às vezes não está preparado para aquilo e a empresa, infelizmente, quebra. Né? Alguns dados, para se ter ideia, hoje no Brasil, de uma primeira para uma segunda geração, em torno apenas de 33% das empresas conseguem passar. 66% quebram. Então, assim, Nossa, num primeiro momento, um terço um passa. terço. Então, de 100 empresas, 33 sobrevivem. De uma segunda para uma terceira geração, esse número das 100 iniciais sobram 5. Meu Então, Deus, assim, chegar sobra numa nada, terceira né? geração é dificílimo. E com esse trabalho que a gente faz de sucessão familiar, tem alguns estudos feitos no mercado americano, a gente não tem esse dado no Brasil, e falando dos Estados Unidos, a gente está falando de mercado com economia previsível, sólida, um mercado muito mais maduro do que o nosso no Brasil, então a gente Uhum. há de esperar que no Brasil esses números sejam até um pouco piores, mas, como eu falei, 66% das empresas quebram da primeira para a segunda geração. Sim, Quando você faz esse trabalho de sucessão, esse número de 66 cai para 50. Só que mesmo fazendo esse trabalho, você ainda tem metade das empresas que não conseguem. Mesmo instruindo, mesmo colocando regras, mesmo fazendo de tudo para minimizar os conflitos, tem coisas que às vezes são incompatíveis. Assim, não dá. Você tem pessoas que pensam de maneiras diferentes dentro de uma mesma empresa, uhum. um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, e, enfim, a empresa acaba não se viabilizando. Né? Então, dentro desse trabalho, a gente vai desde as coisas mais básicas, assim, de definir a gente fala que é um acordo societário, né? Esse Uhum. acordo, ele é um livrinho de regras de tudo que pode dar conflito, até das coisas mais banais, assim, vou te dar um exemplo que tem lá no nosso acordo. A Marcondes César tem uma frota de veículos para ser usado, né? Você tem ali, tem que Aham. levar um material para a obra e tal. Então, os sócios podem usar os carros? Se sim, quando? E se bater? E se acontecer alguma coisa? Quem paga? Porque, por exemplo, se você está a trabalho com o carro da Marcondes César, um exemplo, eu estou a trabalho e eu bato o carro, mas eu estou a trabalho, alguém bateu em mim, sei lá, tudo bem. Eu estou a trabalho, a empresa vai acabar arcando, como pode Uhum. acontecer com qualquer funcionário. Agora, se eu pegar o carro à noite, para um exemplo, ir na casa de alguém ou ir comprar alguma coisa no mercado e eu bater o carro e for culpa minha, sou eu que pago na pessoa física.
Uhum. Então, assim, se isso não está definido, isso vira conflito. Porque Ah. não, você tem que pagar. Não, mas eu não vou pagar. E aí Isso é uma começa. coisa básica. Mas você. Imagino E que aí tem quando umas tem espinhosas pais, lá que, filhos, meu Deus do primos, aí céu. começa, pô, mas não, mas você está defendendo seu filho, não, mas você está defendendo o primo, não, mas não sei o quê. Então, isso, a gente, assim, felizmente o Armando tem bastante experiência nisso, porque é ele que nos direciona. Gente, vocês têm que definir quem anda de carro, quem não anda, como anda, se pode andar, se não pode, porque eu já vi dar Sim. problema não sei aonde. Então, assim, são coisinhas básicas que a gente vai definindo para que o mínimo de conflitos possíveis aconteçam. É claro que, assim, divergência de opinião, pô, eu quero que a fachada do prédio seja verde, quero que seja amarela, quero que seja vermelho, preto. Isso qualquer empresa, acho que assim, não precisa ser família Aham. para ter divergência de opinião. Mas o Mas, pessoal chega a dar um pitaco na pintura do prédio? nossa senhora, demais. Esse aí, Pô, isso a é gente, brincadeira. Deixa não, pro arquiteto é porque definir, pô. Vamos isso, fazer o até isso, trabalho lá. a gente tem uma brincadeira lá, porque o meu pai, ele é todo extravagante, né? Então, assim, todo prédio, fala, Ele se não tiver falou uma daquele faixinha. prédio que tem um alvo. Tem o Tem alvo, dois, né? Tem um é aqui o no Aquários Tambaú e tem aqui o no outro. Aquários. Tem o Tambaú, que ele é todo branco, mas ele tem um mosaico meio amarelo com azul, a gente brinca que é o alvo. A gente fala lá internamente na Microsoft, fala, se meu pai não tacar uma faixa vermelha no prédio, não vai. E outra Uhum. brincadeira que a gente fala assim, se pintar um prédio da Marcondes César, pro meu pai já é alto padrão. Na cabeça dele, se o Eu já prédio vi tem ele falando tinta, isso. é altíssimo Se tiver padrão. tinta, tá Tá alto ótimo, padrão. tá Ó, excelente. tá Então, bom. assim, essas coisas que a gente, né, pô, assim, cara, eu sou muito antenado no mercado, gosto de ver as outras empresas, tal, as Sim, tendências, então a gente olha e fala, cara, não, tem que fazer muito mais do que a pintura, sabe? sim. Tem muita coisa para Não colocar é e a gente, brincadeira, né? Ele fala de é brincadeira, claro, não, com lógico. certeza. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai, mas é bacana, assim, ter essa mescla de Uhum. gerações, quando as coisas funcionam, eu acho que é muito saudável para a empresa, Sim. sabe? Você ter a bagagem de quem está há bastante tempo no mercado, Uhum. com acho que a vontade, essa talvez essa agilidade, assim, no bom sentido de estar antenado, de estar Uhum. vendo as tendências de uma nova geração, que a gente cresceu em outra época, Sim. isso é bastante positivo quando você soma e as coisas vão para frente, né? Legal. E aí, vamos lá. A gente falou da sucessão, né, do BTG e tal, que você Uhum, trabalhava. E aí chegou na Marcondes César, falou com os tios, perfeito. cheguei lá. E aí os desafios. Comecei aqui na Marcondes. Bacana. Conta aí pra mim. Não, legal, Lúcio. Pra todos, né? Pra mim não. O que a gente fez lá, assim, quando eu cheguei no primeiro momento, até Uhum. sobre a mentoria do Armando, ele falou, Nicolas, você chegou legal, mas assim, você tem que escapar daquilo. Porque, pô, filho do dono você sempre vai ser. Uhum. Só que você tem que fazer por Diferente, merecer. né? As pessoas têm que olhar para você e falar, cara, não, ele realmente merece estar onde ele está. Assim, eu Uhum. respeito esse cara, ele não está aqui de bobeira. Eu falei, pô, beleza, como é que a gente faz isso, né? Porque isso era uma preocupação minha. Pô, como é que eu vou ganhar esse respeito, essa liderança aqui dentro? Eu falei, ó, você vai, primeiro passo, você vai desenvolver um projeto seu. Só que, pô, precisa ser uma coisa transformacional para a empresa. Não Uhum. pode ser, vou pegar uma planilha de Excel e vou melhorar. Entendi. Tem uma rotina lá que hoje demora meia hora no Excel, você faz uma melhoriazinha lá, agora demora 10 minutos. Não é isso. Você tem que pegar e mudar alguma coisa de fato na empresa que gere receita, que gere visibilidade, que gere retorno no final do dia. Eu falei, tá bom. E aí eu parei para quebrar a cabeça, assim, porque eu tinha vindo do mercado financeiro, falei, pô, mas agora eu precisava olhar a empresa de uma maneira mais ampla, mais macro, né? Que Uhum. aí não era só financeiro, né? A gente tinha RH, marketing, comercial, jurídico, né? Enfim. Quantas pessoas tem lá? Você tem ideia aí Hoje do é número? porque a Marcondes César ela incorpora e constrói, né? Então a Marcondes Aham. César incorporadora, digamos assim, que é o nosso escritório administrativo, em torno de 25 pessoas. Uhum. A Marcondes César Que é perto construtora, do arco ali. que é perto do Arco, Sim. ali na Jorge Zarur, perto ali do Chaparral, do Arco da Aham. Inovação e tudo mais. A Marcondes César Construtora, que na verdade sim, é uma figura jurídica só, mas a gente Aham. divide as atividades, a construtora depende um pouco do volume de obras, mas hoje em torno de 120 funcionários. Então, se somar a Marcondes César como um todo, em torno de 150 funcionários hoje. Uhum. E aí você me perguntou do desafio, Lucio. Assim, primeira coisa que eu fiz nesse projeto, uma coisa que me incomodava particularmente, apesar de não ser minha especialidade, era a comunicação da Marcondes César. Aham. O marketing propriamente dito. Eu brincava com o pessoal, você entrava no site da Marcondes César há 3 anos atrás, na cabeça dos fundadores, você entrava no site tinha muita foto de empreendimento antigo, coisa da Aham. década de 90, 80. E na cabeça deles, por que existia aquilo? Para mostrar solidez, para mostrar história, para Uhum. mostrar confiança. E falava, gente, você entra no site da Marcondes César, parece um museu. Aham. Brincando, obviamente, Aham. mas assim, você tá vendo um monte de coisa antiga, pô. Você pega o Itaú mesmo que eu trabalhei. Então tem quase 80 anos. E nem por isso você entra no site do Itaú, você vê foto de agência da década de 40.
entendeu? Não é Sim. assim. Pô, dá pra gente fazer de outro jeito e tudo mais. E entendia que a comunicação era muito aquela coisa de ter agência de marketing porque tem que ter. Então, aquela foto de imagem pronta, banco de imagens, aquela coisa meio Sim. arcaica. Eu falei, pô, gente, vamos mudar tudo isso. Quero mudar toda a comunicação da Marcon César, quero mudar o logo da Marcon César. Quando eu falei isso, o cara é maluco. Como é que você vai chegar aqui e mudar o logo? Que desde a década de 90 esse negócio a gente fez com a agência XYZ. Né? Falei, gente, mas já tá antigo. Você coloca hoje, por exemplo, num perfil do Instagram, o negócio explode. Você coloca no digital, fica deformado. Eu falei, não é mais assim. E a gente criou Bonito, esse olha lá. logo, que inclusive tá Ó, aqui, né? Esse logo lindão, hein? novo. Ficou bonito no preto Valeu, aí. Lúcio, obrigado. Show de bola. A gente quis trazer essa ideia do ícone, trazer um rebranding assim para Marcon César, e aí foi uma loucura. Assim, a gente jogou o site fora, criamos um site totalmente do zero, que eu falava para eles, eu quero que o site seja um portal de imóveis. O cara não tem que entrar lá e ficar vendo, claro, vai ter uma abinha para isso, mas ele não tem que ficar lá lendo só a história, vendo só prédio antigo. O cara tem que entrar lá e ver quais são os lançamentos, quais são os imóveis que a gente tem para Sim. alugar. Com pouquíssimos Canal de cliques, vendas aí. o cara tem que encontrar a metragem, tem que encontrar o preço, tem que encontrar o número de dormitórios, o número de suítes, o número de vagas. Tem que ser um portal, a gente tem que usar o site comercialmente também. Então a gente remodelou totalmente o site, a gente criou o novo logo da Marcon César para trazer esse novo posicionamento digital. Mudamos todo o envelopamento da frota, foi uma loucura. Saímos tocando logo em tudo que era lugar e contratamos uma agência especializada de São Paulo, que é a Atri. A Atritech, é uma empresa voltada mais para tecnologia e marketing digital, e a gente começou a fazer um trabalho mais profissional de marketing. Hoje, se você pega os nossos últimos números, em torno de 66% das nossas vendas do nosso último lançamento vieram do digital. Legal. Quando eu falo que vieram do digital, assim, a gente não é só, a pessoa não necessariamente comprou, fez toda a jornada digital. Mas o cara, antes de ir no plantão, ele entrou no site, ele fez um tour virtual, ele olhou os renders, ele chegou no plantão sabendo que lá tinha 2 e 3 dormitórios. Porque você tira um pouco aquela coisa do cara chegar no plantão totalmente cru. O que tem aqui? Ah, é 2 e 3 dormitórios. Ah, não, mas eu queria um. Tchau, até mais. Sabe? Então, assim, o cara já chega sabendo o que tem. Para o corretor, facilita muito o trabalho. O cliente já chega parcialmente convencido. Além disso, assim, o mercado imobiliário ele tem uma esteira muito grande, né? A gente estima que hoje a jornada do cliente imobiliário dura em torno de 1 ano e meio a 1 ano. Desde o momento que o cara tem o estalo de falar, poxa, eu talvez queira me mudar, até o momento que de fato ele compra um apartamento. Porque primeiro ele vai falar, pô, eu quero mudar. Tá bom, mas eu quero morar onde? É São José dos Campos? É Jacareí? É no Vila Branca? É no Aquários? É no Satélite? É no Jardim Oriente? Eu quero morar num 3 dormitórios ou num 2 dormitórios, que eu vou ter um filho daqui a pouco. Quanto que eu estou disposto a pagar? Quantas vagas de garagem eu preciso? Então o cara vem afunilando. E a gente precisa estar presente na vida desse cliente o tempo todo. Então o trabalho que eu desenvolvi lá era muito voltado para essa área marketing comercial, funil de vendas, e que vem trazendo esses resultados mais digitais para a construtora. O nosso último lançamento foi o Urban U, um empreendimento ali em Jacareí, no Vila Branca. Conheço. Bem pertinho. Bem no balãozinho ali. Bem no balãozinho, perto do Pátio Vila Branca. O shopping, que inclusive ficou bem bacana. E ali a gente chegou a vender para cliente que mora na Inglaterra, cliente que mora nos Estados Unidos, cliente que ainda mora está na na Bahia, fundação, né? E está na fundação, já está 100% vendido. Nossa. E foi um sucesso, beleza, assim, muito bacana. E eu falava, acabou de terminar, o lá de cima está a pronto, foi gente entregue. terminou, esse é o Mais Gran para Vale cima Vila ali. Branca, ele é uns 300 metros para cima do Urban U, também foi entregue agora em dezembro de 22. E assim, como é que você faz? Como é que você vende para um cara da Inglaterra se você antes inclusive, há 3 anos atrás, o contrato da Marcon César era físico? Como é que você tem que esperar o cara vir de Londres? Ou o cara tem que assinar uma procuração para É bem a complicado, né? mãe, para o irmão, para alguém aqui no Brasil assinar para ele? Então, não, pô, vamos mandar digital. Coloca um DocuSign lá da vida, manda pro cara em 5 minutos ele assinou. Beleza. Onde ele estiver no mundo, assim, eu brinco. Qualquer lugar virou lugar de comprar um Marcon de César, não tem mais desculpa, né? Beleza. Então a gente veio tocando essa agenda e aí depois fui abraçando outras causas lá dentro, mas inicialmente foi isso. Sim, eu vi aqui que você tem o comercial, marketing e financeiro, né? Então são vários braços ali da Marcondes ali que você fez um guarda-chuva ali, tá tomando conta ali. Um pouco bastante disso, coisa, hein? assim, é porque uma coisa vai puxando a outra, né? Quando eu comecei a mexer com marketing, eu falo, né? A gente trabalha com muita assessoria, então eu tenho agência de publicidade, eu tenho filmmaker lá na construtora, eu tenho, enfim. E eu sempre falo para eles, gente, eu sou engenheiro civil, eu não sou especialista em marketing, nem pretendo ser, né? Eu falo, os especialistas são vocês. Se vocês chegarem para mim com 2 ideias, A e B, e você me disser que A é melhor que B, porque a gente vai ter maior alcance, maior impacto, qualquer coisa,
eu vou com vocês. Depois, eu, no meu papel de gestor, só vou cobrar o resultado. E a gente vai juntos alinhando. Então, comecei a abraçar essa parte do marketing, consequentemente veio a parte comercial. E quando a gente fala de comercial, é prospecção de terrenos, Sim. concepção de produto. Pô, vamos lançar 2 territórios, vamos fazer pesquisa de mercado, vamos entender o que o pessoal está procurando hoje, o que tem que ter na área comum. Então, a gente trouxe, assim, o próprio Urban Youth foi um case que a gente começou a trazer coisas que não tinham em empreendimentos da Marcon Aham. César. Falando, por exemplo, lavanderia compartilhada. A gente veio muito nessa ideia de usar um pouco da economia compartilhada de Uhum. maneira geral. Então, lavanderia compartilhada, pet place compartilhado, Urban U é um case que eu gosto muito de falar, assim, que foi uma ideia que a gente trouxe, que foi bem diferente. A gente fez uma parceria com a Bip Bip, que é uma startup local, que tem os carros elétricos aqui pela cidade. Aham. E eles são parceiros nossos lá nesse empreendimento. Foi o primeiro empreendimento do Vale do Paraíba a ter o carro elétrico compartilhado disponível para o condômino. Ah, vai ficar lá aquele Vai ficar carro. lá, Ele ele já está tá lá no lá, né? plantão. A parceria que a gente Eu fez foi o vejo seguinte: ele falou, lá. já vamos colocar agora, Aham. até porque quem vier no plantão já vai ver o carro, já vai entender a ideia, mas depois que o prédio estiver pronto, ele vai ficar lá. Então, Mas é para assim, quem chegar lá pode alugar ou é para os condôminos? num primeiro momento, hoje ele é quem chegar pode usar. Com os condôminos, eles vão poder em assembleia definir. A Bibi Aham. tem a possibilidade de fazer um white label, né, fazer um projeto específico para o empreendimento, ou no pior dos casos, entre aspas, eles podem deixar o carro lá público, porém na vaga de visitante Legal. do empreendimento. Então, assim, é que eu falo, poxa, às vezes você está no trabalho com o carro, a sua esposa precisa de um carro para poder levar o filho na escola e você só tem um carro. Então, Uhum. beleza, você acabou de ganhar um segundo carro, né? Vai Sim. ter sempre o carro ali disponível. Então, foi uma coisa bacana, além do carro ser elétrico, né? Então tem Uhum. essa parte mais social, essa parte mais Ambiental aí. ambiental, o Legal. ESG, que hoje se fala tanto na construção, no mercado de maneira geral. Então a gente começou a trazer ideias. Então essa Aham. parte de concepção de produto mais comercial, treinamento de vendas, corretores, a gente começou a colocar métricas. Os corretores todos nossos hoje Isso é são importante, né? avaliados todo mês. A gente faz uma avaliação, quantas pessoas atendeu, quantas propostas Isso é tudo tirou, coisa nova. Tudo tudo coisa você está nova. colocando Quando eu lá. trouxe isso, Lúcio, quando E eu o pessoal, trouxe essa ideia, pô, cara, quando eu quis por que o avaliar os Nicolas entrou corretores, aqui? Olha só a bagunça que ele está fazendo. cara, eu Não, mas juro o pra negócio você, fica dinâmico, eu né? cheguei lá, falei, pô, gente, eu cheguei lá com o PowerPoint. Aham. Cheguei com o PowerPoint, reuni os corretores e falei, gente, tô com uma ideia. Mas eu falei, pô, eu vou. Se o cara for mal na avaliação, eu vou penalizar, mas se ele for bem, eu vou bonificar. Aham. Pra quê, cara? Eu apresentei o negócio, pô, Nicolas, primeira E o pergunta que veio, bico? você tá achando que a gente não tá vendendo bem? Falei, Aham. putz. E o prédio, assim, 80% vendido. Falei, não, gente, não é isso. Sabe quando você começa a se embananar? Eu Ah, falei, não, gente, não é isso. Eu acho que você, pô, tá indo super bem e tal, mas é exatamente por isso que eu quero medir vocês, aham. né? Porque se vocês continuarem indo tão bem como vocês estão indo, cara, eu vou com o maior prazer aumentar a comissão de vocês. É É assim, que também a a gente vai, localização, os eu acredito muito produtos nisso, sabe, ali, Lúcio? entendeu? Já o É, negócio já sai. como eu tenho essa cultura do banco, principalmente do BTG, eu acredito muito nessa coisa da gente reconhecer os talentos que a gente tem na Aham. empresa. Cara, eu de Muito verdade, assim, importante. não é, eu vejo às vezes tem gente que acha que é balela e tal, mas eu realmente acho que as pessoas são o maior ativo de qualquer empresa. Cara, a Com Marcon César não certeza. toma decisão sozinha. No final de cada decisão que a Marcon César, você vê aí no mercado, a Marcon César vai fazer tal coisa. Uhum. Cara, no final do dia, tem um punhado de pessoas que sentaram numa mesa, conversaram, tomaram uma decisão e implementaram. Aham. Então, assim, se a gente tiver as pessoas erradas, a decisão errada vai sair daquela mesa e a empresa que vai sofrer com isso. Da mesma maneira, o oposto também é verdadeiro. Se você tiver Uhum. as pessoas corretas, decisões boas vão sair de uma mesa e de lá a empresa vai acertar no mercado. Então, assim, a ideia de medir e enfim, de ter métricas é também para reconhecer os talentos. Então, quando eu levei isso, eu virei assim, por umas 2 semanas, Carrasco. carrasco total, carrasco total. Não foi fácil, de verdade. Eu Aham. falava com o gerente comercial nosso na época, e aí a gente se falava todo dia, eu falava, cara, e aí, como é que tá lá no plantão? Eu falava, nossa, os caras estão te xingando um monte. Eu falei, tá bom, deixa. Falei, deixa vir o primeiro mês. Quando vier o primeiro Aham. mês que eles. Porque do jeito que eles estão indo, eu imaginava que eles iam bem na métrica lá. Eu falei, pô, deixa eles irem bem, aí eles vão ficar felizes comigo. E foi o que aconteceu. Assim, né? A Uhum. gente começou a criar uma cultura, né? A cada trimestre a gente premia o melhor corretor, então aí ganha lá um brinde, enfim, ganha um troféuzinho e tudo Sim. mais, uma coisa bacana para eles levarem para casa, é um reconhecimento, né, além de ganhar uma compensação maior. E isso começou a criar uma cultura mais meritocrática, Uhum. que eu acho que é bom para a empresa, principalmente dentro do comercial. E o financeiro que você falou, Lúcio, aí já é uma coisa mais assim, da minha origem mesmo, Aham. né? Aí foi Você veio mais do olhar o mercado caixa da financeiro, né? empresa, ver como é que a gente pode otimizar é,
um pouco melhor os nossos recursos, fazer parcerias aí com bancos, com gestoras, com escritórios de agentes autônomos, que Sim. hoje tem vários aí no mercado. Que também, o dinheiro também é um produto, né? Ele pode gerar uma Também é um renda. produto, Claro. totalmente. Então, foi um pouco mais de estreitar os laços da Marcondes César com o Aham. mercado financeiro. Então, isso eu também venho fazendo. A gente tem algumas ideias, a Marcondes, desde a década de 90, atua só com recurso próprio. Isso, às vezes, é uma questão que a gente coloca em Sim. xeque, assim, pô, vamos continuar assim, vamos fazer alguns experimentos. Isso é uma coisa que a gente vem conversando e está dentro Aham. desse pilar financeiro que eu hoje ajudo a tocar lá na consultora. Me lembro até que seu pai contou quando ele pivotou ali do financiamento do banco, né, para Sim, essa parte de o financiamento próprio ali da Marcondes César, né? perfeito. Esse case aí. Bem legal. Cara, parabéns aí pelo seu trabalho, muito bacana mesmo, show de bola, cara. Obrigado. E você está trazendo muita modernidade ali para Marcondes, né? Pelo que eu tô ouvindo aí, que você contar toda essa história, eu imagino que os tios ali, o pai e tal, deve estar todo mundo bacana com você ter voltado aí, né? Para a família, para a empresa, trabalhando com a família e trazendo todas essas inovações aí, né? Muito bom mesmo, cara. Lúcio, assim, tem sido bastante gratificante. Eu falo isso, falo com meu pai, falo com meu tio, porque, primeiro, assim, eu costumo dizer ao meu pai, falou, ó, eu só tô aqui hoje porque lá em 1981 você resolveu fazer uma casinha e disso Sim. a gente está aqui hoje. Então, assim, eu tenho muita gratidão Uhum. a eles, né, por terem, na história da Marcondes César, é aquela história aquela típica empresa brasileira, assim, raiz. Aham. Meu pai, só contando um pouquinho de história, acabei nem falando, meu pai, ele fundou a Marcondes César com 24 anos. Ele tinha acabado de ser Menino, né? ele trabalhava na Xerox. Xerox faz fotocópia e tudo Aham. mais. Ele foi demitido da Xerox. E aí, enfim, tava meio, pô, o que eu faço agora e tudo mais. O meu avô, o pai do meu pai, meus Aham. tios, a vida toda foi funcionário da Caixa Econômica. Então, na época, ele era gerente da Caixa. E meu pai, naquele momento, falou: poxa, eu vou começar a empreender, vou construir uma casinha para vender. Aham. Aí começou a construir essa casinha. No meio da casinha faltou dinheiro. Aí veio meu avô para ajudar. O meu tio Zé Antônio trabalhava, ele é arquiteto, ele trabalhava no escritório. Uhum. Aí também começou a ajudar meu pai. Conseguiram concluir a primeira casinha, venderam a casinha. Com o dinheiro da primeira casinha construíram outras duas. E Aham. assim o negócio começou a ganhar atração. Mas meu pai, assim, tem foto dele da época. Pô, parava, acho que era não sei se era uma Brasília, parava Brasília em frente ao passar o final de semana na obra. A obra não estava acontecendo, não estava tendo obra. Mas ele parava em frente ao canteiro da casinha porque tinha medo de roubarem o saco de cimento, de roubarem lá os Aham. tijolos e tudo mais. Então, assim, aquela coisa bem raiz, bem Sim. sofrida do começo, que eu falo, Começou poxa, do zero, né? que tem uma frase que eu gosto, o pessoal fala que é do Isaac Newton, que é a seguinte: se eu enxerguei longe, foi porque eu me apoiei nos ombros de gigantes. Sim, Eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Como eu com falei, eu certeza. só tô aqui hoje porque lá em 81 eles resolveram fazer uma primeira casinha. E Aham. aí hoje, assim, eu acho que o meu trabalho é muito dar continuidade porque eles já vêm fazendo e trazendo, Aham. né, se possível, inovações, tendências, contribuindo, mas eu acho que o trabalho duro de verdade foram eles que fizeram lá atrás. Hoje em Sim. dia a gente vai, Um pega o mérito barco ali e. fantástico. O Ah, Fred é um cara realmente fora da curva, né? A palestra que ele deu lá, tudo que ele falou, né? O lance do Armando que eu comentei aqui. Pô, sim, você vê sim, que ele é sim. um cara diferenciado, né? Ele tá sempre visionário ali, apesar da empresa estar um pouco antiga ali, mas ele foi visionário a vida toda aí, né? Perfeito. Nessa construção. Show de bola, cara. Parabéns aí pela sua história. Obrigado, E Lúcio. como é que estão os planos aí para 23, futuro, Marcondes, Legal, essa pergunta é boa. Nicolas? A gente tá bastante empolgado, assim, acho que o mercado da construção civil a gente está olhando ainda com viés positivo. A gente teve 2 últimos anos muito bons, aliás, 3 últimos anos muito bons, 20, 21, 22 foram anos bons para Uhum. construção. Até comentava contigo outra hora, a gente teve uma palestra na Convap no final do ano passado com o Celso Petrucci, que é economista-chefe do Secov, o Sindicato da Sim. Habitação de São Paulo, e lá ele falava, 2021 em termos de lançamentos e vendas, foi o melhor ano da história do mercado imobiliário. 2022 tinha tudo para fechar, essa palestra foi no final do ano, então ainda não tinha os dados concluídos, mas 2022 tinha tudo para fechar como o segundo melhor ano, e na visão dele, 2023 tinha tudo para brigar para ser o terceiro melhor. Então, assim, a gente está olhando ainda com viés otimista para o mercado, a gente tem 2 lançamentos próximos agora para esse ano, temos um lançamento no centro de Jacareí,
A gente tem gostado bastante de atuar em Jacareí, já Uhum. vamos aí para o quarto lançamento recente lá, agora no centro. É um empreendimento que a gente está tentando trazer uma pegada da natureza, essa pegada do ESG. Vai ser o Uhum. primeiro empreendimento da Marcondes César com quadra de beach sports, que hoje é uma tendência, né? Aquela quadra de areia. Eu, particularmente, Sim, sou viciado em beach tênis. sim. Você falou, né? Eu Joga, pô, jogo direto, jogo várias toda vezes hoje, por 6 da semana, manhã eu né? tava jogando, então assim, eu sou o maior entusiasta da Aham. ideia, E mas tá assim, na moda. tá na Eu moda, tenho hoje tá na moda. ali 2 orçamentos de quadra de beach tênis Hoje no em dia meu eu falo, cara, escritório. o empreendimento que nasce com Todo condomínio quadra já tem. poliesportiva já tá velho, agora é só quadra de Beach beach tênis o sports. negócio. E então assim, a gente vai lançar no centro de Jacareí agora no meio do ano, e também, mais ou menos na mesma época, a gente lança aqui em São José, um empreendimento, aliás, esse de Jacareí acabei não falando, o nome dele é Mango Garden, né, Lá no centro. no centro. Mango Garden em inglês é Jardim das Mangueiras, né? Aham. Porque esse terreno ele tem 8 mangueiras, Ah, eu pés sei de onde é. manga, enormes, ali no Era um Elvira. estádio ali. Isso, era o Sim. Elvira. Já tem outros empreendimentos Tem ali, né? outros. Ali era um grande terreno onde cabiam 4 torres. A Aham. gente já fez 3, essa é a quarta, é a última do terreno. Aham. Então ele tem várias mangueiras, a gente quer preservar essas mangueiras para usar para a área comum, e aí o nome é uma alusão clara às mangueiras, à natureza, Sim. então Mango Garden por conta disso. O outro empreendimento é aqui em São José, que é um empreendimento super importante para a gente, porque a gente já está há algum tempo sem atuar em São José dos Campos, a gente Uhum. acabou indo muito para Jacareí, a Marcondes hoje ela atua regionalmente, então a gente tem negócios São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Taubaté, Lorena e Cruzeiro, então a gente foi indo aí Imobiliário também? imobiliário também. A gente acabou espraiando a empresa e faz um tempo que a gente não lança aqui em São José. Então, para a gente é simbólico porque, primeiro, é bem pertinho do nosso escritório, é Aham. ali na Eduardo Cury. Para quem não sabe, é ao lado ali do poliedro do Ah, eu McDonald's. sei, aquele terreno que tem ali. Isso, o terreno nosso ali é um dos últimos Vejo a ali da placa ali há avenida. anos ali, É, Marcondes César, é, tal, tudo. o terreno Do está com a lado gente há ali tem um tempo. empreendimento que vocês fizeram, né? Tem, do lado nosso também, o Colinas do Paraíba, é o nome desse Aham. outro empreendimento. E esse lançamento vai se chamar The Arc. The Arc em inglês é o Arco, porque ele está do lado do Arco da Inovação. A Aham. ideia é que seja uma alusão clara ao Arco da Inovação, que hoje é o marco da Já cidade de São tem José dos projeto ou está Campos. em O desenvolvimento? projeto está saindo da prefeitura agora, está bem bacana, assim, a gente está bem Aham. Uma pegada contente, bem moderna animado com o aí. projeto, uma pegada moderna, Já é aproveita para bacana. fazer as vendas Não, já também, vou né? fazer. É bacana porque ele vai ter Faz uma. aquele jabá, né? Não, O pô, pessoal diz. eu tô louco para ver uma unidade lá, não é Ah, é? mexendo, eu Pô, realmente legal. quero, porque Bem localizado, né? bem localizado, vai ter uma vista privilegiada de fato, porque está de frente para o arco. Muito legal. E ali vai ser uma vista permanente, porque do Uhum. lado é o McDonald's e o Poliedro, né? A gente não imagina que o Poliedro vai sair de lá, Não, não sai. curto, médio, nem longo prazo, então deve ter uma vista permanente muito bonita. O arco, particularmente, né? Eu Uhum. brinco assim, se você jogar no Google São José dos Campos, de cada 10 imagens, 8 são do arco. Então o The Arc, ele vem com essa pegada moderna de explorar esse conceito da varanda gourmet grande. A gente vai ter uma varanda gourmet lá com Que show, hein? 12,5 metros quadrados. Eu brinco assim, só a varanda gourmet é um apartamento da Vitacom. Pô, Porque são 12 12,5, cara, metros é e grande, meio hein? quadrados de varanda, realmente para poder desfrutar da vista, para você poder tomar um vinho, fazer um jantar, alguma coisa na sua varanda e ter essa vista bacana. São 2 torres com um mall embaixo. Esse mall, Pô, que legal. ele constitui ali um uso misto com fachada ativa. A gente vai ter uma loja âncora de frente para a avenida, para Eduardo Cury, e com 1.000 metros quadrados. E no segundo pavimento a gente vai ter 24 lojas com uma metragem média de 40 metros quadrados, que é para ser um mall mesmo, uma galeria, Sim. ter ali um café, uma loja de roupas, uma farmácia, um pet shop. Que a gente fala, a ideia é que o mall gere valor para o residencial e o residencial gere valor para o mall. Né? Então, assim, meio que uma simbiose ali dos produtos. E aí a gente também lança agora expectativa meio do ano. Então a gente está bastante animado, tem bastante projeto para esse ano e vamos seguir rodando, né? A gente, como falei, assim, tem outros negócios no Vale do Paraíba, que aí Uhum. agora estão no horizonte de médio prazo. A gente pretende lançar em Caçapava, Pindamonhangaba e Lorena, que são cidades que a gente ainda tem No terrenos. próximo? Depois desses 2 Ah, lançamentos tá. agora de Jacareí e São José, mas assim, possivelmente ano que vem, Uhum. a gente quer trabalhar esses terrenos e né, vamos seguir Maravilha. pujante aí se tudo correr bem. Cara, show de bola. Obrigado pelo papo aí. Como eu já falei aqui, né, você fala muito bem, se expressa muito bem, as ideias muito claras aí, né? Parabéns aí pro Fred também, que pela criação aí, É, fantástico. E o nosso papo aqui, cara, foi maravilhoso mesmo, cara. legal, senhor. Gratidão aí pela Imagina. participação, cara. Eu Muito legal agradeço. mesmo. Para mim, Estamos lá na Convap, né, cara? com certeza, Juntos aí na bastante trabalho lá também. muito trabalho. Eu tenho visto lá, ó.
a agendinha lá, nossa, pegando fogo, foi. você sempre junto ali com a Maria Rita também, né? Sim, Diversos eventos. com certeza. Beleza? Maravilha, Pode Lúcio. fazer seus agradecimentos aí para a Pô, câmera, legal, aí para todo mundo, para a legal. família. Lúcio, eu queria te agradecer pelo convite, né? Eu acompanho o MansaCast desde o começo, a Convapcast que a gente está começando agora, então dizer que para mim é uma honra, né? Para todos que nos escutaram aqui, eu espero que esse bate-papo traga aí, né? Possivelmente algumas ideias, alguns insights, né? Agradecer a toda a sua equipe, agradecer a oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da história da nossa empresa, um pouquinho da minha história particular e, enfim, estou à disposição sempre que precisar. Para mim foi uma honra estar aqui com você hoje. Beleza. Vamos trazer todo mundo da família aí, o Com tio, certeza, o não. Só Fred, chamar, todo só mundo, chamar. e cada um vai contar um pedacinho da Boa, sua história, né? boa, isso aí. Beleza? Valeu. Valeu, Nicolas. Valeu, Lúcio. Gratidão. Muito obrigado. Pessoal, um abraço para vocês. Até o próximo, a Convapcast e também MansaCast. Valeu, tchau, até mais.